Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez e através deste canal vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo na lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, quando estaremos estudando sobre a teologia de Zofar. O justo passa por tribulação. Neste trimestre estamos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. São lições baseadas no livro de Jó. Temos aprendido aqui lições preciosas sobre a estrutura deste livro, sobre quem era Jó. E agora já estamos nos diálogos feitos entre os seus amigos, que foram Elifaz, Bildade e Zofar, e depois partiremos para a parte final deste livro. Estamos praticamente no meio do nosso trimestre, mas ainda temos boas e maravilhosas lições para aprender juntos aqui neste canal e juntos na Escola Bíblica Dominical. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você que durante a semana que passou se inscreveu no nosso canal. Estamos recebendo a cada semana novos inscritos. Isso nos alegra muito. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e você vai receber as notificações assim que nós colocarmos aqui à disposição através do YouTube as lições preciosas da Escola Bíblica Dominical, que temos aqui o prazer de preparar para você e o prazer de vos transmitir. Então, compartilhe com seus irmãos, com outros professores, com seus alunos, o conteúdo que estamos transmitindo aqui através deste canal. Eu quero, neste momento, orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe em mais esta exposição bíblica. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de, através deste canal, transmitir a teus filhos a tua palavra, Senhor, que será ensinada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Que teu Espírito possa nos inspirar naquilo que nós já preparamos, mas queremos transmitir com vida, com graça, para que eles recebam de bom grado a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa preciosa lição. Estas lições têm nos trazido muitos ensinamentos. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico para alguns, mas muito interessante. Eu quero, antes até de começar a mostrar as telas, dizer para os alunos, dizer para os professores que estão nos assistindo, que é muito importante nós prestarmos atenção nos objetivos da lição. É muito importante nós não nos perdermos em detalhes que talvez não acrescente muito para o conteúdo realmente que está sendo transmitido. Por exemplo, alguns se preocupam muito em mostrar de onde eram estes homens, Elifaz, Zofar, Bildade. Talvez isto não seja uma coisa que vá somar ou acrescentar muito na lição. Eu oriento a você, meu querido professor, que você se apegue principalmente ao conteúdo bíblico. Nós já temos aí nos capítulos que nós vamos apresentar hoje, aliás, neste resumo, ou nesta aula que vamos transmitir, nesta aula que iremos transmitir, nós iremos nos preocupar bastante em mostrar para vocês o texto sagrado e o que nós podemos extrair de ensinamento deste diálogo maravilhoso entre Jó e Zofar. Este que era mais um dos amigos de Jó, que durante um tempo, cerca de 7 dias e 7 noites, ficaram apenas contemplando Jó. Porém, depois Jó abriu a sua boca em um lamento, nós já aprendemos aqui em lições anteriores, e cada um deles vão apresentar as suas razões, as suas justificativas, ou tentando convencer Jó de pecados que ele não cometera. Então é importante analisarmos cada um desses diálogos e olharmos o que diz a palavra de Deus. É claro que nós acrescentamos conteúdos, nós acrescentamos ideias, mas eu oriento a você, professor, apegue-se ao texto sagrado e ao diálogo em si, porque ele já tem muitos ensinamentos para nós, e não se perca com assuntos ou informações triviais que talvez não venha a somar muito para a sua aula. Vamos então ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 18, que diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A princípio, você lendo esse versículo, parece uma palavra assim de vitória. Mas, preste atenção, professor, que estas palavras são palavras de Zofar,
ao afirmar o que aconteceria com Jó se ele confessasse o pecado esse, né, que seus amigos insistiam em afirmar que ele havia cometido. Então, esta palavra, ela dita fora do seu contexto, é uma coisa. Considerando-se o seu contexto, nós vamos observar aqui, quando lermos esse texto, que Zofar estava fazendo uma promessa para Jó de uma coisa que realmente não iria acontecer, porque Jó não havia cometido pecado algum, ele não estava sofrendo por causa de pecado algum. Portanto, eu deixei essa recomendação aqui debaixo do nosso texto áureo, que são palavras de Zofar, não são palavras de Jó, e não é também uma promessa vinda de Deus. São palavras de Zofar naquele momento em que ele estava tentando convencer Jó de que ele, como todos os outros ímpios, estavam sofrendo porque tivera cometido alguma coisa contra Deus. E nós sabemos muito bem, meus amados irmãos, que isto não é verdade. Vamos prosseguir aqui, a nossa verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Eu sei que você que é estudante da Bíblia sabe muito bem que a Bíblia diz que a tribulação ela produz paciência, paciência e experiência. Está lá em Romanos, no capítulo 5, nos primeiros versículos. Portanto, o justo passa por tribulação? Sim, passa. Mas na teologia de Zofar, Jó, se realmente era justo, não deveria passar por tribulação. A nossa leitura bíblica em classe, nós não leremos porque vamos encontrar esses textos durante a nossa exposição, mas eu registro aqui que está em Jó capítulo 11, versículo 1 a 10, e Jó capítulo 20, versículo 1 a 10, que são palavras de Zofar. O objetivo geral da nossa lição diz o seguinte: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Os objetivos específicos são estes: destacar que, no entendimento de Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Segundo, explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E, por último, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Como vocês podem observar, eu fiz apenas alguns ajustes na redação destes objetivos para que ficasse mais claro o texto como apresentado na nossa revista. Prosseguindo então, irmãos, vamos à parte que tem como título Interagindo com o Professor. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para o cristão não é nova. Quem está em Cristo enfrenta problemas e provações, mas passa por estes com uma firme convicção de que Cristo está sempre presente, ajudando a suportar. Nós pegamos uma parte da revista, né, deste assunto que é trazido, e fizemos assim um resumo e acrescentamos para você uma informação que está na última linha. Quando nós olhamos Salmo 23, versículo 4, nos diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, mesmo passando por um momento de tribulação, de angústia, nós temos certeza que Deus está conosco. Eu creio que você sabe o que está no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. João capítulo 16, versículo 33, nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições. E Romanos 8, 18 nos diz que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos está reservada. Então, irmãos, teremos que suportar momentos difíceis, sim. A resposta é simples. O justo passa por tribulação? Sim. Porém, Zofar, Bildade e Elifaz não entendiam isto de maneira alguma. E nós vamos ver isso nesta lição. Vamos à nossa introdução. Zofar insistirá na tese que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó.
ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca Jó. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Eu chamo a tua atenção, meu querido professor e aluno, para o que está em negrito, 2 discursos. Nós vamos observar que algumas Bíblias apresentam um terceiro discurso de Zofar, que estaria, no caso, no capítulo 27 e 24 de Jó. Eu trago para você daqui a pouquinho essa informação numa imagem, mas já adianto para você aqui o seguinte: no capítulo 27 deste livro, os primeiros 12 versículos são, sem dúvida, atribuídos a Jó. Entretanto, alguns estudiosos afirmam que o conteúdo dos versículos 13 a 23 deste capítulo trazem melhor a ideia e teologia de Zofar. Estes versículos fariam parte do terceiro discurso de Zofar. E, em sequência, viria o que temos em Jó, capítulo 24, versículo 18 a 24. Algumas Bíblias trazem comentários no rodapé sobre isto. Porém, a Bíblia de Jerusalém realocou estas passagens. Eu trago para você esta imagem bastante interessante, quando você vê aqui que na Bíblia de Jerusalém nós temos aqui o capítulo de número 24 e aqui o capítulo de número 28. Ora, como entender isto? Na verdade, aqui temos o capítulo 27, o final do capítulo 27, e temos aqui na Bíblia de Jerusalém escrito o seguinte: discurso de Zofar. Então, para alguns biblicistas, alguns estudiosos, isso está em muitas revistas, muitos livros de estudo, e está também em muitas Bíblias de estudo. Este conteúdo aqui deve ser atribuído a Zofar, e não apenas a Jó neste capítulo. Então, voltando à informação aqui, teríamos o quê? Que Zofar, ele pronunciou as palavras que estão em Jó 27, 13 a 23, e em Jó, capítulo 24, versículo 18 a 24, que é exatamente o que temos aqui quando olhamos na tela esta Bíblia que nós fotografamos e colocamos aqui para você. Tá bom, meus amados irmãos? Tenha isso em mente e você vai ver também com a leitura que realmente o tom pesado que tem nessas palavras é de se imaginar que não tenha saído dos lábios do patriarca Jó. Vamos então mostrar mais uma vez os ciclos dos discursos. Nós apresentamos isso na lição anterior. Nós temos o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Aqui nós vemos Zofar no primeiro, segundo e terceiro ciclo, como sendo o terceiro amigo de Jó a se pronunciar e a discutir ou discursar. Alguns dizem que este conteúdo são diálogos. Outros dizem que são debates. Outros dizem que são discursos. Isso nós vamos ver nas Bíblias de estudo, nos títulos que são colocados nos capítulos. Porém, irmãos, o mais simples é dizermos que houve vários discursos, várias palavras que foram ditas e que seguiram uma certa ordem. Então, Zofar, ele teria então discursado no capítulo 11, no capítulo 20 e supostamente, como apresentamos na tela anterior, no capítulo 27, versículo 13 a 23. É o que nós temos para te apresentar. Não se espante se você encontrar em alguma Bíblia estes comentários, porque realmente nós pesquisamos e isso é fato que é analisado por alguns estudiosos da Bíblia. Então, mais uma vez, eu reforço essa informação. Ali no rodapé está escrito: o terceiro e último discurso de Zofar seria Jó 27, 13 a 23, seguido de Jó 24, versículo 18 a 24. Vamos então ao nosso primeiro tópico, e hoje nós vamos nos deter bastante no texto bíblico. Nós queremos fazer isso, fazer uma breve leitura do que está na nossa revista e ir para o texto sagrado e fazer alguns comentários. Primeiro tópico diz assim: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Isto são palavras e ideias de Zofar.
Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Eu destaco para os irmãos o seguinte: ele achava que Jó estava sofrendo menos do que merecia. Olha, irmãos, a que ponto chegou o amigo de Jó a dizer: Jó, você está sofrendo pouco ainda nas mãos de Deus. Nós vamos ver esse versículo daqui a pouquinho. Ele acusa Jó de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se, na sua defesa, de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. No segundo item do primeiro tópico, temos ainda: Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse embate, Deus revelaria, segundo Zofar, a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Deus veria que ele, Deus, estava sendo sábio ao tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Então, irmãos, eu chego à seguinte conclusão: vale a pena ler todo o capítulo 11. Nós usaremos nesta leitura a versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Incluiremos algumas palavras ou versículos em outras versões e faremos algumas considerações durante essa leitura. Vamos lá. Capítulo 11 de Jó. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? Na versão NVI está escrito assim: irá se confirmar o que esse tagarela diz? Veja, irmãos, as expressões que Zofar usou a respeito de Jó. Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus? E eu gostaria que Deus falasse e que lhe desse uma resposta. Em outra versão, na Revista Corrigida, que nós conhecemos tanto, diz assim: provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra si. O desejo de Zofar era que Deus abrisse os lábios contra Jó. Porém, irmãos, eu deixo aqui uma observação. Preste atenção. Quando Deus finalmente falou, ele fez que Jó intercedesse por Elifaz, por Bildade e também por Zofar, por falar coisas que não eram vindas dele. Prosseguindo aqui então na leitura do capítulo 11, diz Zofar: ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Na versão NVI está assim: fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Ou seja, se Deus considerasse todos os seus pecados, Jó, você estaria sofrendo mais do que você está sofrendo. Veja, irmãos, que palavra dura de um homem que se dizia amigo. Você pensa, disse mais Zofar, que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Nunca Jó falou isso, né? Mas ele disse isso no seu discurso. Zofar disse isso no seu discurso. O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Eu quero ler aqui na versão Revista Corrigida, porque eu encontro aqui uma expressão bem mais poética. Diz assim, na Revista Corrigida, Jó capítulo 11, no versículo de número 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer?
mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Interessante, né? Vou ler novamente, como é lindo esse texto. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é do que o inferno. Que poderás tu saber? Vamos prosseguir aqui na linguagem de hoje. Diz assim o versículo número 9. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Versículo 13. Jó, essa parte, irmãos, que eu coloquei aqui na cor verde, tarjada em verde, nós vamos analisar no segundo tópico da nossa lição. Isso o nosso comentarista fez, ele separou. Mas eu quero ler para você, dando sequência aqui à leitura. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Irmãos amados, quem pode esquecer, porventura, dos seus sofrimentos? E como Jó poderia esquecer a perda dos seus filhos? De forma alguma. Versículo 17, diz mais Zofar: a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança, Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão ao redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Prosseguindo aqui, irmãos, vamos ao terceiro item do primeiro tópico. Diz assim: tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria, entre aspas, defendida anteriormente por seus amigos. Ele usa a expressão vós, né? Não apenas se dirige a Zofar, mas também a Elifaz e Bildade, que estão ali presentes ouvindo as suas palavras. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Nós vamos ver isso em tela posterior. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. O capítulo 28, que será estudado na próxima lição, tratará sobre isto. Nós não vamos falar sobre isso, porque senão estaríamos adiantando a próxima aula. Vamos então, irmãos, ler um pouco mais. Capítulo 12, e vamos fazer algumas colocações. Capítulo 12 de Jó. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Isso é uma ironia. Claro, né, que Jó ele estava já cansado daquelas palavras, e agora a ironia lhe servia como uma forma de expressar a sua indignação diante daquilo que os seus amigos estavam lhe falando. Versículo 3. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Lembre os irmãos que Jó era um homem sábio. Era grande não apenas por causa da sua riqueza, mas ele era grande também em sabedoria. Prosseguindo o versículo 3. Quem não sabe isso que vocês disseram? Em outras palavras, vocês não disseram nada novo ou inusitado. Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que sou inocente, que orava a Deus e ele me respondia. Jó dá testemunho da sua comunhão com Deus antes da sua provação, quando ele continuamente orava ao Senhor. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Irmãos, até hoje é assim. Os amigos de Jó estavam ali com saúde e Jó estava enfermo, estava
empobrecido, estava num estado miserável. Então, irmãos, é muito comum numa hora desta de provação, ao invés da pessoa ir para socorrer, ir para acabar de enterrar a pessoa. Muitos agem assim. Quando vem alguém que está em angústia, em aflição, ao invés de estender a mão e socorrer e ajudar, e interceder junto e tentar entender aquela situação, simplesmente criticam e acabam enterrando ou sepultando a pessoa mais breve ainda do que ela já está destinada à morte. Prosseguindo então, irmãos, versículo 6. Os bandidos têm paz em suas casas, os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. O Sofar, faça pergunta às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. E eu lembro aqui o que Jó disse no início da sua provação. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha, naquele momento, a certeza que se aquele mal viera, era porque Deus havia permitido. Claro que ele não entendia ainda o que estava acontecendo lá nas alturas, o diálogo entre Deus e Satanás, mas ele, naquele momento, ele disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Indo para o capítulo 13, eu quero acrescentar também essa leitura, porque também fala dos amigos de Jó, como ele passou a os tratar. Diz assim, o que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento, prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus. Vão falar enganosamente a favor dele. Vão revelar parcialidade por ele. Vão defender a causa a favor de Deus. Tudo iria bem se ele os examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Eu chamo a atenção para essa expressão. Tudo iria bem se ele os examinasse. Veja que Deus estava dos altos céus observando todo aquele diálogo, irmãos queridos, professores e alunos. Deus estava observando e viu que nos lábios de Zofar, assim como de Elifaz e de Bildade, não tinha sabedoria alguma, apenas julgamento precipitado de uma situação que eles não entendiam e por isso proferiram tantas palavras pesadas, duras, quanto o servo de Deus chamado Jó. Indo para o tópico número 2, a conversão como resposta à aflição. Nosso comentarista, ele dedicou um tópico, aquela parte que nós deixamos verdinho lá atrás na leitura. Vamos ler. Purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, conduta correta. Segundo, oração. E terceiro, renúncia ao pecado. Zofar apresenta uma restauração através do legalismo religioso. Interessante isso, irmãos, essa colocação na nossa revista, porque o que é o legalismo religioso? É o cumprimento de regras para se ter ou para se obter o favor divino. Ou seja, se você fizer isto, Deus dá aquilo. Se você proceder desta maneira, Deus vai olhar para você e ver que você
está se esforçando e Ele vai te recompensar de acordo com as suas ações, e você vai receber, e vamos usar a expressão aqui bem atual, olha, se você seguir tudo que a igreja diz, Deus vai te abençoar, se você seguir todas as regras, se você não cometer nada de errado, Deus vai te abençoar. Irmãos, muitas vezes nós somos fiéis ao Senhor, damos o nosso dízimo, mantemos a nossa devoção a Deus, e mesmo assim a tribulação vem, a provação vem, a tentação vem. Foi isso que aconteceu com Jó, ele era fiel ao Senhor e veio a provação. Então, dizer que andar direitinho, como alguns podem dizer, vai fazer com que tudo aconteça direitinho na sua vida e que nada de mal vai lhe acontecer, pode não ser uma boa conclusão a respeito do que é a vida devocional diante de Deus. Tudo que recebemos por Deus é por sua infinita graça e misericórdia. Guarde isso. Nós não somos certinho para Deus nos abençoar também certinho. Não, de modo algum. Nós somos fiéis a Ele porque Ele nos salvou, né? A nossa devoção é uma atitude de gratidão a Deus. E não estamos fazendo isso para obter a favor de Deus. Veja que interessante, irmãos. É possível negociar com Deus? Alguns estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus. É a chamada barganhar com Deus. Isso está sendo muito presente em nossos púlpitos, meus amados irmãos, em muitas mensagens que estão sendo transmitidas em nossos púlpitos. Já negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, né? Eu até faço uma correção, porque, na verdade, ele achava que era isso que Jó fazia para obter o favor de Deus. Já lá em Jó capítulo 1, versículo 9, diz assim, Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. O que o diabo disse? Que Jó tinha uma fé interesseira. Ele era apenas fiel ao Senhor porque o Senhor abençoava ele, porque o Senhor lhe dava tudo. Mas Jó provou para Satanás e para quem estava ao seu redor que ele temia a Deus acima de tudo, que ele honrou a Deus mesmo não tendo nada. Quando ele se prostrou diante de Deus e adorou, mesmo tendo sido terrivelmente atingido por tantas atrocidades naquele momento, né? Por tantas perdas naquele momento. Os seus filhos, seus bens, seu gado e uma mulher que já não o incentivava a permanecer na presença de Deus. Lendo aqui então, que está na nossa tela, o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo afirmava que Jó fazia. Ou ele disse isso para Deus, que Deus abençoava ele e que por causa dos bens Jó era fiel. E a palavra que nós acabamos de ler, diz o quê? Que Satanás disse, toca nos seus bens e verás que ele blasfema de ti. Porém, isso não aconteceu porque Jó era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e não tinha os seus bens como a coisa mais importante. Isso é muito interessante, irmãos amados. Jó demonstrou maturidade, demonstrou devoção verdadeira, que não está apegada aos bens, às propriedades, e sim à sua vida de temor a Deus acima de tudo. Como diz lá em Lamentações, a minha porção é o Senhor. Nós devemos seguir esse exemplo, irmãos. Nós devemos ter o Senhor
como a nossa porção. Vamos ao terceiro tópico do nosso segundo item, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo no capítulo 12 e 13. Ele sabia da sua integridade e, por isso, não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, a uma sombra que desaparece e a um empregado que trabalha, mas logo é dispensado. Isso nós vemos no início do capítulo 12 de Jó, expressões muito fortes de alguém que está vivendo um momento de desespero, de desânimo, talvez, como diz o nosso comentarista, mas porque ele se sente acuado. Deus não o responde, ainda não havia se manifestado, mas seus amigos que estavam ali para consolá-lo vieram, na verdade, não para consolá-lo, mas para repreendê-lo por um pecado ou por pecados que ele não havia cometido. Eu chamo a atenção do querido leitor, do querido professor, para o que está em Jó capítulo 12, versículo 12 a 25. São declarações bonitas de quem é Deus, do que ele faz. Jó, nesses versículos, eu queria destacar para você apenas dois, para que você possa entender como Jó foi inteligente na sua colocação. No versículo 12, ele fala assim: com os idosos está a sabedoria, na abundância de dias o entendimento. Porém, lendo o texto, você vai ver lá no versículo de número 16, assim: com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Indo mais adiante, você vai ver, no versículo de número 20, você vai ver o seguinte: aos confiados tira ele a fala e toma o entendimento dos velhos. Primeiro Jó fala, olha, a sabedoria está com os idosos? Sim. Depois ele diz, mas a força e a sabedoria está com Deus. E ele tira a fala e toma o entendimento dos velhos. Sabe onde está a verdadeira sabedoria? Não está na tradição, como ele faz, Bildade e Zofar queriam fazer que Jó acreditasse nisso. Mas a sabedoria está em Deus. Ele tem a força e a sabedoria. E no capítulo 28 nós vamos aprender isso na próxima lição. Prosseguindo aqui, meus amados irmãos, haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Eu chamo a atenção do querido professor que nós temos aqui uma das perguntas célebres do capítulo 14 de Jó. Nós temos aqui 4 perguntas nesse capítulo. 3 delas são célebres. Diz assim, no versículo de número 4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. A outra grande pergunta está no versículo de número 10. Mas morto o homem é consumido? Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? E a última pergunta célebre está em Jó 14, 14, que diz, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Uma árvore cortada, ela brota novamente, mas o homem, morrendo o homem, ele é consumido. Rende o espírito e onde ele está? É diferente. A árvore brota novamente, mas, segundo o relato de Jó aqui, no seu momento de desespero, ele diz, e se morrer o homem? Ele é como a árvore, por acaso, que, deitado no chão, volta a brotar? De maneira alguma, diz Jó naquele momento. Mais tarde, ele vai dizer no capítulo 19, versículo 25, uma expressão que nós já estudamos na lição passada, que fala assim,
porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Nas suas palavras nós vemos aí uma revelação de que no final dos tempos todos os santos serão ressuscitados. Porém, o Novo Testamento, principalmente nas palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, e na revelação que o Senhor deu a João, na ilha de Patmos, nós vemos que os homens, sim, voltarão a viver e prestarão contas a Deus dos seus atos. A nossa revista diz assim: era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Vamos, irmãos, ao nosso terceiro e último tópico? Item número 1, o castigo dos maus. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Este ímpio, segundo Zofar, terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Prosseguindo aqui, irmãos, vamos à última parte da nossa lição. Jó, diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Diz assim na revista e atualizada: passam eles os seus dias em prosperidade. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó falou o que nós já relatamos aqui em edições anteriores, que aparentemente, amados irmãos, os ímpios nada sofrem. Até porque a recompensa não é apenas nesta vida. Engana-se quem pensa que nesta vida vêm todas as recompensas dos nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Haverá um dia em que Deus irá chamar todos a juízo. Todos os ímpios serão julgados pelas suas más obras. Então, no olhar de quem vive o dia a dia e observa muitos ímpios prosperando, a ideia que se tem é que não vale a pena ser fiel, como Asaf, nós já citamos aqui em outra aula, no capítulo 73 do livro de Salmo, apresenta esta angústia quando ele vê a prosperidade dos ímpios. Porém, irmãos, nós sabemos que a nossa recompensa não se restringe aqui à terra. A nossa recompensa vem de Deus, dos céus. Prosseguindo aqui, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da experiência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Veja, irmãos, na realidade é o que acontece. Então, a justiça retributiva, ela não se aplica a todos nós em todo momento. Em alguns momentos, nós passaremos por tribulações, passaremos por dores, passaremos por aflições, mas também tudo isso vai passar. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Isso alegra muito o nosso coração. Eu vou aqui apenas mostrar alguns versículos do capítulo 21, quando Jó dá as últimas respostas para Zofar em relação ao que ele falou no capítulo 20. Diz assim, Jó, capítulo 21, versículo 2, eu quero destacar aqui principalmente o que ele falou em relação aos seus amigos. Olha o que ele disse, irmãos. O melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Versículo 3.
Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Era o que eles estavam fazendo, irmãos. Eles estavam sendo muito críticos. E porque Jó não aceitava de jeito nenhum aquela acusação, eles foram cada vez mais pesando mais as suas palavras contra o servo de Deus. Versículo 27 e 34. Eu conheço o pensamento de vocês e sei que pensam mal de mim. E o último versículo, meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Chegamos então à nossa conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Terminamos aqui convidando você para a próxima lição, a lição de número 9, quando estaremos estudando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Você que esteve conosco até o final, eu quero te convidar para mais uma vez, se você ainda não é inscrito nesse canal, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações quando nós aqui colocarmos nosso vídeo. Você será avisado que nós já deixamos para você uma nova lição, uma nova explicação, uma nova ajuda para você que é professor da escola dominical. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário para nós. Nós ficamos às vezes ansiosos por ver algum comentário e às vezes são tão poucos, mas eu gostaria que você tivesse toda a liberdade para comentar sobre a lição. Eu quero me despedir mais uma vez, deixando um abraço de toda a minha família, deixando um abraço do meu pastor, pastor Samuel da Silva, e também desejar a você que você tenha uma ótima escola bíblica dominical no próximo domingo. Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua igreja, e tenham todos uma ótima aula no próximo domingo. Até a próxima lição. Eu conto com você, comigo aqui, meu querido irmão, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Amém?